Prontinho, pessoal. Nessa segunda parte, que vai ser breve, a gente está aqui com a Flávia Furtado, gestora de mão cheia. Oi, Flávia. Agora, o interesse é que a Flávia fale um pouco a respeito do ser gestora de cultura para quem deseja um dia se tornar, ou enfim, está fazendo esse caminho já. Vou te chamar. Bem-vinda. Oi, querida. Oi. Então, bom, vamos formular essa pergunta direita, porque a pessoa pode entrar aqui e ver só essa parte, né? Só essa parte da nossa conversa. Historicamente, o nosso meio de música clássica ele é feito de homens brancos gestores. A pessoa atrás da caneta é um homem branco, com sua história, com sua vivência, muito positivo, muita gente muito interessada, só que a gente agora precisa mudar as pessoas, girar um pouco. Quem é que está atrás dessas decisões? Para que essas decisões tenham, se beneficiem, a comunidade se beneficie desse novo olhar. Então agora vamos falar da mulher gestora, a jovem gestora que deseja seguir a rota que você está fazendo tão lindamente. Olha, eu acho que a gente está junto com esse fórum, estão tendo diversas ideias surgindo, e uma delas é a gente discutir gênero e raça, e discutir diversidade. Isso é fundamental. Uma coisa que me chamou a atenção na Ópera América, no passado eu fui apresentar o Festival Amazonas de Ópera lá dentro, na reunião anual deles, e eles mapeiam, e isso talvez seja uma coisa que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Eles mapeiam, eles têm acompanhado a evolução do mercado, da mulher dentro do mercado da ópera, e não só artístico, como composição, administrativo, direção, e o que eles estão... Primeiro eles começaram a trabalhar isso, e trabalhar encontros entre mulheres, troca de experiências, como chama isso? Não é tutorial. Comentorias? Comentorias, sim. Entendeu? E eles têm conseguido um resultado bom. Mas mesmo lá, uma coisa que me chamou a atenção, que eles estavam avaliando os números, eles conseguiram aumentar a participação feminina dentro dos quadros. Mas a participação feminina ainda até teatros com os menores budget, com os menores orçamentos. Exato. Quando você fala de dinheiro mesmo... Os grandes teatros, quanto mais orçamento o teatro tem, menor é a participação feminina. Isso então, é um sintoma. Agora, isso é um sintoma. Agora, a meta deles é justamente fazer as mulheres entrarem nesse outro patamar de teatros grandes, com grandes movimentações financeiras. Então, a gente tem que, primeiro, para as gestoras jovens, eu indico muito, a Sala Cecília Meirelles está fazendo, esse ano acho que é o primeiro, um projeto piloto de um curso de gestão para a nossa área, de salas de concerto, teatros de ópera e música. O Ripper até me chamou para dar uma aula sobre economia criativa, e eu falei com ele, isso é nossa, que iniciativa maravilhosa. Ele fez um curso desse pela Ópera de Paris, anos atrás, e ele disse que está tentando implantar a mesma coisa aqui. Eu falei, isso é maravilhoso, isso tem que fazer, você tem que continuar, tem que fazer isso virar todo ano. Ele falou, não, a ideia é essa. Então, tem isso. Acreditem, e eu acho que a gente tem que discutir mais isso, a gente tem que criar fóruns, criar eventos que a gente possa se encontrar. Eu tenho uma ideia, tenho discutido com os teatros da Ola no Brasil, né, da gente criar eventos anuais, que a gente discuta a técnica, que a gente discuta a economia criativa, que a gente discuta diversidade e que a gente discuta, no final, tudo isso que a gente discutiu separadamente, que a gente junte num grande evento no final do ano e faça um calendário, esse calendário anual do nosso setor, para a gente conseguir ir desenvolvendo o setor, levantando questões
discutindo as questões, as demandas, pensando em possibilidades e, lógico, isso tudo junto ao fórum, né, que a gente acabou de criar, porque o fórum tem uma representatividade. O fórum já está com mais de 1.000 inscritos e representantes de 17 estados brasileiros. Nós já estamos com todas as grandes salas de espetáculo, as grandes orquestras, os grandes teatros de ópera. Então, assim, é muito promissor esse fórum. Mas se você cria esse calendário e... vamos ser um pouquinho megalomaníaca. Se a gente tem essa possibilidade da plataforma online para contato, e a gente tem um fórum que cria um calendário anual de eventos, de formação, de trocas, você não precisa mais ter grana para pegar o teu aviãozinho e ir lá até o Rio Grande do Norte. Você pode criar realmente uma rede com representação. A gente elegeu as representações. Foi ontem que a gente elegeu as representações estaduais dos cantores. Muito legal. Olha que ótimo. Já estamos com representação LGBTQI, mulheres ainda não, LGBTQI. Entre os negros vai acontecer uma eleição interna de representação. Muitos candidatos se levantaram, que é ótimo. E as lideranças por estado ou por região, né? Alguns estados se agruparam, enfim. Então, isso é excelente, porque essas boas práticas que a gente vai elaborando, estudando, aprimorando, a gente manda e a gente recebe, e aí você não precisa que a pessoa fique nesse telefone sem fio para saber o que realmente está acontecendo. Você tem uma relação imediata entre as partes do país, entre esses bons fazeres. Você não precisa mais que a pessoa saia do Tocantins fazer suas aulas de canto em Minas Gerais. Ela pode ter acesso ao conhecimento de casa. Isso tudo é fundamental, porque, ao mesmo tempo, a gente vai unificar a fala do setor. Nós precisamos unificar as nossas falas. A gente não pode, cada um, falar uma coisa diferente ou sobre um assunto, ou ter uma visão diferente. Para a gente ser efetivo e entrar nas políticas públicas e ter realmente levantar essa indústria, a gente precisa ser unido. A gente precisa ter uma fala coesa. E esse fórum e todas essas iniciativas, se a gente conseguir, com o fórum, ter um calendário do nosso setor todos os anos, a gente vai unificando tudo isso. E quanto mais unificado, mais força nós temos e mais poder de persuasão e de sermos escutados. É muito importante a gente ter essa fala unificada, porque o governo, e eu digo governo porque não adianta, a gente tem que ir, lógico, você tem que ir na iniciativa privada, você tem que desenvolver outras metodologias de levantar financiamento, mas no nosso setor, nenhuma iniciativa de peso vai se fazer sozinha. Ou, se fizer, vai levar anos e anos. A gente precisa de investimento do governo. O governo não pode se eximir da responsabilidade dele com a cultura e com o nosso setor, porque é um dos setores da cultura que, como não visa lucro, não é nem que não vise, mas não consegue que o lucro nos pague e feche a conta, a gente precisa de investimento. Então, o governo precisa assumir esse papel e nós temos mais do que justificativas para isso ser um bom negócio para o governo, porque ópera, dança e música de concerto é um bom negócio. Tá aí China, Japão, que não tem nada a ver com essas manifestações artísticas tradicionalmente e que investem nesse setor. Então, existe um porquê de se investir, existe um porquê que todos os países investem. Mesmo, por exemplo, os Estados Unidos, berço do liberalismo econômico, um país que não tem Ministério da Cultura, que funciona de uma outra maneira, mas que tem subvenção para a cultura, sim, porque lá, tudo que aqui, como a nossa lei é empresarial, lá a lei é pessoa física, né? Os incentivos fiscais para doação são na pessoa física, por isso que lá estruturou-se toda uma outra maneira de patrocínio, mas existe a subvenção. É um erro achar que não existe. As pessoas doam porque é o mesmo princípio da Lei Rouanet. O governo, quando eles taxam patrimônio privado fortunas, heranças, coisas,
eles taxam porque vai para o governo. O que o cara doa, ele pode escolher. Ou eu dou para uma entidade que eu queira, para alguma causa que eu queira, ou o governo vai pegar esse dinheiro. É igual, entendeu? O dinheiro não vai, depois que ele morrer, o dinheiro não vai ser dele de qualquer jeito, aquele pedaço. Ele doa para uma instituição e aí eu posso escolher até, sei lá, eu não sei exatamente, aliás, uma coisa até que está no caderninho para eu pesquisar. Qual é a porcentagem? Mas eu sei que, assim, se for, talvez, 40% de imposto que ele tem que pagar, até 20% ele pode doar para uma instituição, na pessoa física, e ele não desconta daquele dinheiro do governo. Ou seja, é incentivo fiscal da mesma maneira. Ele não está pegando do dinheiro que o filho dele vai herdar. Ele está pegando do dinheiro que o governo vai taxar ele. E mesmo os Estados Unidos, berço do liberalismo econômico, já está no segundo pacote de assistência pelo Congresso americano às artes. Porque eles entendem Agora, que as artes durante a pandemia. agora, na época da Covid. Então, assim, a gente precisa entender isso tudo, precisa entender, e nós somos estratégicos na retomada econômica pós-Covid. O nosso setor é um dos setores estratégicos por essas capacidades que a gente mencionou aqui, de impactar na economia local, de impactar no turismo, de movimentar a economia local, de gerar emprego, de formar mão de obra, enfim, sem contar... E com essa capacidade gestacional, não à toa, né? Gestação, da mulher mesmo. Sim. Eu acho que a gente tem muito o que contribuir nesse momento. Temos sim. Porque eu acho que se tem uma competência que a gente tem é essa, né? De fazer as coisas, materializar coisas. Ao contrário do que pode ser, eu acho que é uma competência nossa, de querido, que vamos comer? Mulher, ela é muito preocupada, eu, pelo menos, como mulher, sou muito preocupada com pão na mesa. O que a gente vai comer hoje? Qual é o almoço, a janta? E aí, como é que tá? Tá todo mundo abrigado? Eu acho que nesse momento a gente tem muito que somar até por isso, né? Para esse olhar que olha para todos e olha de uma forma prática. Enfim. E eu acho, falando para as mulheres, anos atrás, quando eu estudava ainda na Unirio, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar, sair para jantar algumas vezes com a Rosemarie Muraro. E uma vez ela me disse que as grandes revoluções, elas começam de maneira silenciosa. E eu acho que nós, nesse fórum, primeiro que eu acho que o fórum, o que a gente está começando hoje, é uma grande revolução que está começando de uma maneira, talvez nem tão silenciosa, porque já estamos começando com mais de 1000, mas enfim, a gente está num momento muito difícil, muito sem interlocução, a cultura de maneira geral com o governo, mas isso tem um rebote que nós estamos nos organizando, nós vamos começar a fazer agora o nosso dever de casa, que tudo bem, estamos começando tarde, mas tudo que a gente conseguir se organizar, unificar o discurso, botar para frente agora, a gente vai sair lá na frente. E eu também vejo dentro do nosso setor uma revolução silenciosa feminina. Eu vejo até pela quantidade de lives que as pessoas têm me chamado, são quase sempre mulheres, eu vejo que a gente está se falando e eu acho que a gente está, assim como o setor, de maneira geral, está amadurecendo, nós, mulheres, estamos amadurecendo. Sim. E eu acho que é uma grande revolução silenciosa que vem por aí e contem comigo, com tudo que eu puder fazer, que tiver ao meu alcance, para dar voz para todas nós. Arrasou, Flávia. Arrasou. E olha, pode deixar que a gente vai contar mesmo. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque é uma mudança de visão, de paradigma que é para ontem, né? Mas até muito pouco tempo não se falava, era como se todo mundo fazendo de conta que estava tudo muito bem, que estava todo mundo se entendendo, de que existia mobilidade, mas não existia mobilidade. Agora a gente vai começar a questionar isso a sério, porque como existe esse fórum e todo mundo sentado em torno da mesma mesa, eu acho que nem que seja para ficar bonito na foto com as coleguinhas de fórum, o cara vai abrir os ouvidos para escutar, né? Sim.
Enfim, Flávia querida, muito obrigada. Que surpresa grata que foi estar com você. E quantos anos de carreira aí na gestão já que você tem? 20? Vai fazer 97? 20 ano que vem, de quando eu comecei no Municipal do Rio. Vai fazer 20 anos ano que vem. Que legal. Vida Muito longa a sua carreira. E que os frutos do que você plantou abençoem a terra, abençoem a cultura, abençoem a população. abençoe a todos nós. Muito Que assim obrigada seja. por essa oportunidade. Eu amei conversar com você, Carol. A gente Eu se conhece também. há bastante tempo, mas nunca também sentamos e assim, um papo livre, né? Exatamente. Eu Eu estava também amei. pensando nisso. Poxa, uma pessoa querida é aquela pessoa que você gosta de longe, né? É, Mas agora eu vou gostar de perto. sim, sim, cada vez mais. Que assim seja. Muito Um beijo. Muito obrigada. obrigada a quem escutou. Boa noite a todo mundo, viu? Até a próxima. Tchau, Ah, gente. Boa noite. deixa eu falar quem é que vem. Ai, quem é que vem no sábado? Luana Mariana, minha grande amiga, já tipo de 20 anos também. E olha ela. Ela fez piano no Conservatório de Viena. Depois ela voltou para o Brasil igualzinha a você e disse: Não quero mais tocar piano. Ela foi fazer medicina, fez infectologia. Mas ela concilia, ela toca piano e está na Infecto, trabalhou com AIDS bastante tempo. E ela estava na Johns Hopkins fazendo doutorado quando estourou a pandemia e ela foi para a linha de frente da consultoria para o Brasil com relação à Covid. E aí ela voltou para o Brasil para estar na linha de frente aqui e era minha grande amiga. E olha que coincidência, né? Os giros do destino dela tá pronta nessa hora. Então, e ela é como você, ela tem uma formação em música, mas eu acho que a formação em música ela amplia muito os horizontes da pessoa e potencializa a pessoa ficar mais potente através da música. Sim. Então, ó, espero todo mundo no sábado. Quem puder assistir vai ser um prazer. Um beijão, Flávia. Até a próxima. Beijo, Carol. Super obrigada. Tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, gente.